Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui na mais uma live, a live de número 4, né? A quarta live que a gente está organizando em comemoração aos 10 anos da Editora Elefante. Meu nome é Tadeu Breda, eu sou editor da editora e muito feliz de receber aqui hoje para essa conversa dois convidados, né, dois autores da editora. Horácio Machado Arauz, que é argentino. Horácio é professor da Universidade de Catamarca, na Argentina, e pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, também da Argentina. Horácio ele é autor do livro Mineração, Genealogia do Desastre, que foi como a gente traduziu esse livro aqui para o português, né? O título original, na verdade, é Potosí, El Origen. E, bom, a gente vai falar um pouco disso na nossa live, explicar por que a gente fez essa mudança e por que esse é o título original. Então, Horácio, muitas graças, boas noites, muitas graças por Olá, estar Horácio, conosco. muito obrigado. Boa noite por estar com a gente hoje. Muito obrigado. Estou super contente de estar participando nesses 10 anos da Elefante. Bom, e estamos também aqui com a Joana Além Vasconcelos, que a Joana é historiadora, autora co-organizadora do livro Cuba no século XXI, Dilemas da Revolução, e também é autora de um livro sobre a revolução, a revolução agrária na Revolução Cubana, né, Joana? História Agrária da Revolução Cubana. História Agrária da Revolução Cubana. Publicado pela editora Alameda. Enfim, Joana também é uma parceira de outros projetos e, enfim, em breve iremos anunciar. Acabou de defender um doutorado sobre o governo do Salvador Allende, no Chile. Bom, Joana, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Tadeu, Horácio, é um prazer estar aqui comemorando a Elefante. Obrigado. Bom, hoje a gente também está contando com o trabalho de várias pessoas que não estão aparecendo aqui, mas que eu gosto sempre de falar, né, que são pessoas que fazem possível que a gente esteja transmitindo e conversando aqui com vocês, que é a Milene Migliano, que está na produção geral dos ciclos de debates aqui dos 10 anos do Elefante. Hoje temos a Soraya Vieira, que está fazendo a tradução em Libras, a Priscila Molina, que está fazendo a tradução simultânea do espanhol para o português, e na parte técnica temos o Thiago Barbosa, a Camila Yoshida e a Bianca Oliveira. Então, muito obrigado a todos e a todas, e vamos lá. Bom, eu queria começar com uma pergunta a Horácio. Bom, eu gostaria de começar com uma pergunta para o Horácio. Horácio, no passado, no início da pandemia, quando a pandemia já estava com alguns meses, hoje já tem mais de um ano, bom, nós estamos nisso ainda, escreveu um texto que trazia reflexões sobre como a pandemia tinha feito com que o mundo parasse e que o capitalismo parasse. E, naquele momento, essa era uma expectativa muito grande que nós tínhamos. Em alguns lugares os animais começaram a aparecer, alguns rios contaminados param-se. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco como você vê esse assunto do meio ambiente, os tempos de pandemia, essa expectativa do que aconteceu no começo e o que nós estamos vivendo agora. Bom, Tadeu, que assunto, né?
Em março do ano passado, eu escrevi um texto que mais ou menos tinha como título "Pandemia, sintomatologia do tal". Começou-se a se pensar na pandemia como uma doença, mas como não como uma doença, mas como um sintoma da sociedade civilizatória. Muito trágico, mas que nós, como sociedade, podíamos ter dado para uma oportunidade histórica para sair, se a gente tivesse aproveitado esse evento com a geologia política da Terra, e talvez a gente pudesse ter adaptado para o que foi no início, ou seja, refletir sobre o sentido da existência, onde é o lugar do humano no mundo, na vida, usar as nossas raízes como parte do processo que nós somos parte, o processo de cosmogênese, de emergência à vida. O último segundo dessa história geológica do processo de humanização, e a partir de 1492 a gente diz que uma fratura trágica. A humanização começou um ciclo de desumanização. Eu acho que nos desentendemos como seres terrestres da crônica e sincrônica dependente da Mãe Terra. Começamos a tratar da Terra como um objeto de conquista, ideia que Descartes que se construi a ideia do Descartes, você construir sobre o mundo vivo, do Bacon, que vai antes de que uma filosofia é uma prática, e a prática do conquistador, a prática do colonizador que vê a Terra como objeto de exploração, vê a outras culturas com inferioridade, e vê também o corpo feminino como um objeto de propriedade do homem. Por isso que essa história nasce com um homem branco, armado, por violência, se apropria de territórios para um enriquecimento rápido, ou seja, essa é a história do capitalismo. E como que o capitalismo divino era geológica, o capitaloceno, indignada, a vida em ruínas, como Ana Tsin, a grande antropóloga, a vida em ruínas. Isso, né? E hoje nós estamos muito atrás da janela lógica que a Terra nos abriu, a Mãe Terra nos abriu. Os desastres que nós vemos, o que nos revelou a pandemia, ficou em segundo plano. Parece que essa é a lógica do capital que continua avançando e que quer construir sobre essas mesmas ruínas, as oportunidades de saqueio, de extermínio, de exploração. Você, como, enfim, historiadora, muito ligada à crítica ecológica, ecossocialista, você também teve alguma, no começo da pandemia, alguma expectativa de que as coisas pudessem ir para um lado mais de crítica ao nosso modo de vida, enfim, diante de tudo aquilo que estava acontecendo? No começo da pandemia, ficou bastante claro que a crise estava diretamente relacionada com as formas capitalistas de depredação da natureza. Acho que esse é um tema fundamental, inclusive, a se trabalhar com alunos, né, para conectar ciências sociais e ciências naturais de uma maneira mais integrada, porque é impossível entender a pandemia, de fato, na sua estrutura, sem entender a relação que as sociedades capitalistas desenvolveram e estabeleceram com a natureza e com os ecossistemas de modo geral, né?
E eu sou uma otimista, normalmente. Normalmente eu sou uma otimista. Então, eu também caí um pouco nesse começo de pandemia, na ideia de que a atenção ao trabalho reprodutivo poderia gerar um processo de melhor compreensão das relações sociais e humanas e que o feminismo tinha ali um lugar, né, de pedagogizar o processo justamente, né, sobre a importância do trabalho reprodutivo, mas isso no capitalismo dependente subdesenvolvido tem um corte de classe, né? Então, rapidamente eu percebi que alguns memes até foram feitos, né? Não romantize seu privilégio. Eu acho que também tem um tapa na cara, né, de quem que pode ficar em casa e quem não pode. Aí tem a divisão do trabalho intelectual e do trabalho manual, ou do trabalho que se realiza na rua e do trabalho que pode se realizar no computador, né, porque tem essa faceta intelectual. Então, acho que foi muito rápido, esse otimismo caiu por terra e agora eu participo, né, da Rede Emancipa de Educação Popular, bastante engajada e aportando, ajudando com alguns grupos de solidariedade ativa. Então, claro, tem muitos movimentos arrecadando recursos e fundos, tem a Cozinha Solidária do MTST, mas existem algumas alternativas para atenuar um pouco o sofrimento brutal que muitas populações estão sofrendo nas cidades e no campo, né? Então, um pouco por aí. Mas, acima de tudo, relacionando um pouco essa questão com o que o Horácio estava mencionando, acho que a gente vive uma crise muito profunda, que essa sensação de que o chão está saindo debaixo dos nossos pés, né? Porque a gente precisa repensar todos os nossos paradigmas, inclusive os paradigmas críticos também estão em crise, né? Então, acho que é um momento da gente consolidar novas alternativas, imaginar novas revoluções e repensar quais são as sociedades que podem existir, quais novas relações podem ser criadas da sociedade com a natureza. Né? Uhum. Eu acho, pegando carona nessa frase que você usou, né, nesse termo que você usou, repensar paradigmas, queria voltar para o Horácio, que eu acho que quando eu tomei contato com o livro do Horácio, eu fiquei assim, falei, nossa, né, por que demorou-se tanto para escrever um livro desse? Que é um livro que realmente o que ele faz é repensar os paradigmas de uma maneira tão profunda, na minha opinião, que ele, inclusive, inverte toda a lógica que a gente está acostumado sobre a formação da América Latina, a formação da modernidade, né? Então, o livro do Horácio, Mineração, Genealogia do Desastre, ele coloca a fundação da modernidade como em Potosí, né? Por isso que a versão original do livro se chama Potosí el Origen, porque a tese do Horácio é que a exploração da prata em Potosí, né, na cidade que hoje se encontra na Bolívia, foi que deu início ao mundo, né, como a gente conhece hoje, ao capitalismo, enfim. Então, Horácio, me gostaria que... Então, Horácio, eu gostaria, uma vez que estamos falando de já que nós estamos falando de repensar paradigmas, se você pudesse falar um pouquinho de Potosí e a origem e apresentar a sua tese central do livro. Bom, infelizmente, eu tenho a deformação de sociólogo, eu dou aula de sociologia, então, como o capítulo de introdução da sociologia é como nasce a sociedade moderna, e esse capítulo fala, bom, até nos textos atuais, né, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, dança do feudalismo para a sociedade burguesa industrial, como se fosse um fenômeno intra-europeu. Na verdade,
longe, vamos dizer que o processo de gestação do que depois é rompido. Os outros autores já tinham escrito sobre isso, os grandes mestres, Eduardo Lander, Berking, que nos ensinou muito, Aníbal Quijano também. E tem um texto super importante que foi escrito em 1992, que conecta o Wallerstein e o Quijano, é o conceito de americanidade. E todo o desenvolvimento, o Henrique Dulce escreveu sobre isso. Mas colocar essas coisas que já estavam colocadas ou seja, de colocar no centro as relações coloniais como os geradores da sociedade moderna, capitalista, industriais, que é assim que os conhecemos, né? E eu ouvi mergulhar na centralidade que teve Potosí como a matriz geradora de um regime de relações sociais que vai depois configurar o protótipo da sociedade moderna, e depois isso vai ser segmentado em toda a sociedade do mundo moderno, o Estado, o mercado mundial, a lógica de uma economia que está centrada no valor de uso e acumulação, é de pensar a subjetividade humana da lógica do indivíduo, não das relações de comunidade, essa fratura que existe entre a comunidade e o indivíduo, essa fratura que existe entre o humano e o não humano, da fratura que atravessa o corpo entre a razão, o espírito, o corpo, tudo isso, né? Eu acho que ele adquire uma volta fundamental que significou a empresa de colocar a exploração e extrair a prata de Potosí, e foi 2/3 do dinheiro do mercado mundial do século XVII e XVIII. Uma transformação enorme, principalmente, conversando com a Joana, o que eu falava, conversa que também nós temos com Carlos Walter Gonçalves, um grande geógrafo, um grande mestre, me deu a honra do prólogo no meu livro, fazer uma homologia estrutural entre a mina e a plantação, que dizer que isso está na origem. O monocultivo de cana-de-açúcar é a mesma matriz desse regime de relações. Europa, o Estado moderno, a economia capitalista, o processo de industrialização, tudo isso, um produto e um processo resultante da dinâmica colonial colocado para explorar a terra, um campo de guerra para extrair metal precioso e produtos preciosos, no caso do açúcar. E tudo isso é inseparável do comércio em grande escala do corpo humano escravos, ou dos escravizados. Isso é inseparável da violação, o estupro do homem, mulher, e que a mulher ela é naturalizada, mesma coisa que a racialização de dizer, bom, populações originárias são subhumanas, mais próximos da natureza. Então, por isso eles são objeto de exploração. Essa é a tese de Ginés de Sepúlveda na Convenção de Sevilha. E imagina também falar do papel inferiorizado de naturalização da mulher, e a gente também vê que existe uma matriz entre a mina, a plantação, violação, estupro, como se fosse uma tríplice que gera a estrutura de poder. Hoje a gente entende como sistema mundo capitalista, colonial, patriarcal. E ainda assim a gente, né, continua
claro que com muitas diferenças, mas se a gente olhar para a mineração, né, e o que ela provoca em todos os países da América Latina, a gente vê ainda uma continuidade do mesmo modelo, né? E aí, Joana, queria levar para você, quando você fala em repensar paradigmas, quais são os pontos principais assim que você acredita que deve ser repensado, né? O livro do Horácio ele realmente balança as ideias, assim. Quando eu li pela primeira vez, eu fiquei realmente balançado, porque ele parece que ele inverte tudo que a gente aprendeu na escola, né, nas aulas de história, e mesmo assim, até na universidade, né, na maioria das leituras, ele realmente inverte. Quando ele fala, por exemplo, que a primeira grande urbanização, né, a primeira urbanização moderna aconteceu em Potosí, não foi em Manchester, em Londres, em Paris, que o espírito do capitalismo, né, segundo o Horácio, não é calvinista, é católico, porque foi fundado pela colonização espanhola, né? Então, e quem representa esse espírito do capitalismo na tese do Horácio também não é Benjamin Franklin, enfim, esses grandes pensadores norte-americanos, mas Colombo, Cortés, Pizarro, ou seja, conquistadores, né? Enfim, o que você pensa sobre isso, Joana? Muitas coisas, né? Acho que são mais perguntas do que afirmações, mas pensando em termos panorâmicos, né? Existem muitos anticapitalismos possíveis. Só que durante o século XX existiu um anticapitalismo hegemônico, que foi o anticapitalismo soviético, que foi uma modalidade de construção de uma alternativa ao capitalismo que herdava alguns aspectos do capitalismo e, por exemplo, a questão da ultravalorização das forças produtivas como o motor da revolução. Eu acho que um dos primeiros paradigmas que é importante repensar tem a ver com o pensamento marxista, que foi derrotado pela União Soviética e que ficou no subterrâneo do século XX, né? Que é a Rosa Luxemburgo, por exemplo, ali lá no começo, né? Que é, por exemplo, as teses do Chayanov sobre o campesinato, né? O marxismo do Chanin, que são autores que propunham, desde lá, um pensamento comunitário para o anticapitalismo, né? E, de certa forma, a esquerda brasileira, que eu tenho mais contato na militância, é muito influenciada ainda por um paradigma de pensamento soviético, digamos assim, do marxismo, né? Isso eu acho que claro, a gente está vivendo um grande terremoto de ideias, existem muitas novas coisas, novos insights acontecendo, existe uma rivalidade interna na esquerda que se relaciona com isso, que é, digamos, a esquerda que ainda acha que a melhor coisa para a América Latina é a expansão do agronegócio, né? Eu tenho dúvida se dá para chamar isso de esquerda, mas, enfim, na atual situação, né, no Brasil, que a extrema-direita puxou tudo para tão extremo da direita, que aparentemente são aliados da esquerda, né? E eu recentemente escrevi um artigo com o Fábio, que inclusive é co-organizador também do livro sobre Cuba, que a gente deu o nome de Consenso do Glifosato. É um artigo sobre as políticas agrárias da onda progressista na América Latina. E a gente mostra, a partir de dados da FAO e da CEPAL, a expansão territorial que teve o uso do agrotóxico nesses territórios em termos agregados. E como que os governos progressistas substituíram o que a esquerda antes defendia como uma política de reforma agrária que alterasse a distribuição da terra por uma política de gestão neoliberal da pobreza no campo.
Então, não se divide mais a terra, não é esse mais o paradigma, é o paradigma monetarizado de gestão de conflitos sociais com modalidade neoliberal, e já não se fala mais em estrutura de propriedades, né? Então, esse artigo, depois, se vocês quiserem, eu posso até passar o link. Eu penso que são muitos aspectos que precisam ser repensados, né? E todos eles relacionados com esse telos ecológico, esse telos comunitário, esse telos feminista, né? Agora, muito mais do que antes, existe consciência política sobre o que são masculinidades, né? O que são quais são as diferentes possibilidades que o feminismo oferece, né? Acho que também o feminismo está em transformação, porque o feminismo, quando eu comecei a participar da vida militante, para mim o feminismo era participar dos lugares que os homens participavam, que os homens controlavam. Isso era feminismo para mim. Era que as mulheres pudessem invadir esses espaços e ocupar esses espaços. Demorou um tempo para eu perceber o valor do espaço que as mulheres já ocupavam, que muitas vezes eram inferiorizados, né? E que eram os espaços da reprodução, e como que a reprodução é um eixo possível para um processo revolucionário, que é o eixo que vai não cuidar de acumular coisa alguma, que não vai cuidar da acumulação, é o eixo que vai cuidar da subsistência. E a esquerda, de modo geral, essa esquerda herdeira do paradigma soviético, vamos dizer assim, para resumir, é uma esquerda que ainda é uma esquerda da acumulação, digamos assim, né? E agora, a armadilha de tudo isso, e aí eu concluo, é que a gente vive num continente periférico, subdesenvolvido, e que a acumulação cumpre de fato um papel, porque é evidente que quando existem ciclos de acumulação favoráveis, algum tipo de distribuição microscópica do excedente acontece e é suficiente para gerar um pequeno bem-estar. E isso dificulta muito a lógica e a organização dos conflitos que precisam ser feitos, né? Da luta política que precisa ser feita. Eu acho que são mais perguntas do que respostas, mas para falar especificamente de Cuba, né? Semana passada foi apresentado pelo governo cubano um pacote de medidas que incentivam a produção de alimentos pelo campesinato, né? Pela propriedade camponesa, em usufruto e também, cada vez mais, em propriedade privada. A própria, né, pensando na Revolução Cubana, eu acho que eles têm conseguido reinventar alguns aspectos desses paradigmas anteriores, né? Então, se eles foram um socialismo das grandes granjas do povo, das granjas estatais, desde os anos 90 para cá, especialmente nos últimos 10 anos, existe um processo de recampesinização que também abre a possibilidade de uma reinvenção interna da revolução, digamos assim, né? Acho que é isso. Tadeu, você está mudo. Obrigado. Horácio, este tema del qual... Bom, esse assunto, a Joana comentou, esquerda e o extrativismo. E no Brasil nós estamos vivendo uma situação terrível na política institucional, né? Faz com que muitas vezes nós queremos muito novamente um governo progressista, ou seja, foi uma felicidade do nós soubemos, por exemplo, que o Lula, bom, foi absolvido das suas acusações e que novamente vai poder tentar as eleições. Mas, claro, sem ilusões, ninguém está esperando uma revolução liderada pelo Lula, nada. Bom, algumas pessoas sim, mas não posso falar ninguém, mas a gente não. E é que a situação está tão dramática, se a gente tivesse o Lula hoje no poder, ou sei lá,
Haddad, que foi o adversário do Bolsonaro, com certeza, eu não tenho dúvida que muitas vidas sido salvas durante a pandemia, né. Vocês na Argentina tiveram ciclo progressista, depois foi derrotado nas urnas pelo Macri e agora voltou ao poder Alberto Fernandes. Você vê essa situação, é uma coisa que não aconteceu aqui no Brasil, nós não sabemos se vai acontecer, mas o que aconteceu na Argentina, houve essa derrota e depois a volta, né. Como que os setores populares da Argentina, os movimentos indígenas, essa esquerda que a Joana estava falando, que essa esquerda anti-extrativista, que busca alternativas mais comunitárias, como que vê essa situação agora, né? Estava escutando muito atentamente o que a Joana falou, porque eu acho que a gente está pensando muito em sintonia. É a primeira vez que a gente compartilha esse espaço num diálogo, é incrível, né, porque eu estava lembrando, Tadeu, que o primeiro texto que a editora Elefante publicou, texto meu, não foi Potosí, foi um texto do Descolonizar o Imaginário. E exatamente, aí você tem um artigo meu que debate o extrativismo em tempos de ressaca. Então, realmente, eu acho que nós estamos, de alguma maneira, a nossa sociedade, somos reféns de uma colonialidade bifrontal, a colonialidade do desenvolvimento, envolvimento como um discurso colonial, uma linguagem de direita, mas também tem uma linguagem de esquerda. A linguagem de esquerda é a linguagem que articula o progressismo no último ciclo. E é muito estranho isso, porque temos que anotar as anomalias que significa para o pensamento crítico, passar cima que a matriz exportadora primária poderia ser uma maneira de liberar os povos, porque a teoria social crítica da América Latina nasceu exatamente colocando em crise e percebendo todas as implicações que significou o capitalismo decimonômico. Ou seja, lamentável ver como que esse consenso do glifosato que a Joana comentou, se omite isso. O pensamento crítico latino-americano, eu posso dizer que, bom, a gente tem que voltar aos antigos desenvolvimentos de Sérgio Fagut, Flávio Pinto, a quantidade grande de autores, eles estão mais ou menos, eles estão de acordo com o marxismo, o mesmo prédio, mas tem que analisar a matriz exportadora primária e como o dispositivo que as nossas regiões subordinadas e relegadas a um papel dependência com relação à dinâmica de acumulação global. Não é só isso, mas a matriz da estrutura oligárquica da nossa sociedade internamente. Então, realmente, esse sistema de pensamento que criticam isso, o Cartão-Faleto, no seu texto de 1968, não levavam em conta a dimensão ecológica de tudo isso. Existia uma clareza com relação ao fato de que existe um padrão de exploração da terra,
intrinsecamente ligado à concentração da terra. A matriz exportadora primária, ela não se dissocia do latifúndio. O latifúndio não se dissocia do autoritarismo. Então, os problemas da nossa democracia não são por falhas dos sistemas de partidos em isso e no outro. É que existe uma concentração do poder real, não é resolvido com políticas fiscais redistributivas, porque a gente tem um paradoxo aqui, como a Joana falou, no ciclo progressista. O Estado tentou capturar pouco dessa renda extraordinária do extrativismo para redirecionar para políticas sociais e etc. Mas, posso dizer que isso foi uma concessão da classe. A ideia da conciliação das classes, de trazer um alento ao crescimento social, quando existe uma hiperconcentração, eu acho que foi uma ingenuidade muito grande, foi uma cegueira política. Infelizmente, eu posso dizer que não vejo uma autocrítica, eu vejo que não se aprendeu muito disso. E, de verdade, não só aqui, mas também passou no Equador recentemente, na Bolívia. Bom, sempre nós estamos sendo forçados a eleger o menos pior, o menor mal, porque é óbvio que a prioridade aqui é não reeleger o Macri. Bom, hoje nós temos a segurança que se o Macri estaria hoje, ia ser muito pior. Pode ser que a nossa discussão, esperanças nasceram, expectativas políticas nasceram de governo de direita. O problema é quando existe uma esquerda e já não sabe o que ela é. Vou parafrasear a grande jornalista e analista brasileira, esqueci o nome dela agora, lembrar, daqui a pouquinho eu lembro. Chave para a esquerda pensar, nós não podemos separar a exploração da terra da exploração dos corpos. Não podemos pensar com a exploração da terra nos dá recursos para tirar alguns corpos da pobreza, porque nós somos terra. Se nós não entendemos isso, fica muito difícil avançar a outros horizontes, ou transcender esses problemas de paradigmas epistêmicos que nós temos. De novo, você está no mudo, Tadeu. Nós somos terra, né? Faz 2 dias ou 3, um grande filósofo, talvez, na minha opinião, um dos maiores filósofos brasileiros da atualidade, que é o Ailton Krenak, deu uma entrevista para um programa de televisão, né, aqui no Brasil, chamado Roda Viva, em que ele batia muito nessa tecla, né? Enfim, ele é um dos pensadores brasileiros que mais conduzem as ideias ligadas ao bem viver, enfim, ao modo de vida e de pensar indígena. Nós somos terra. Joana, quão distante você acha que a esquerda brasileira está dessa ideia? E por quê? Eu acho que a esquerda brasileira hoje vive uma espécie de estado de confusão. Porque, por um lado, aqueles setores da esquerda brasileira que estão mais próximos de uma reinvenção, de um horizonte revolucionário outro, que não seja repetir aquilo que já deu errado, né? Necessariamente foi jogada no turbilhão que é o bolsonarismo e que é a doutrina do choque, né? Os brasileiros hoje, como povo, estamos todos vivendo uma doutrina do choque. E estamos em estado de choque. Isso não é, digamos, uma condição que ajuda a reinventar, a recriar, a recolocar horizontes diferentes, né?
talvez aprendendo na marra, né? Talvez aprendendo na marra o quanto algumas forças políticas e sociais que foram cultivadas pelo lulismo são hoje base social e base militarista, inclusive, nas fronteiras do país, nas fronteiras internas, do bolsonarismo, né? E, por exemplo, toda a lógica da fronteira agrícola no Brasil, né, do Matopiba, o pessoal que estuda a fronteira do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, onde a soja vai crescendo e produzindo desmatamento, né? São setores da sociedade brasileira que foram fortalecidos no período do progressismo, né? Então, existe um certo curto-circuito mental, eu acho, na política de esquerda brasileira. Existem, claro, alternativas acontecendo, né? Existem pessoas que estão conseguindo construir resistência de diferentes lugares, tanto na rua, como no campo, como no parlamento, né? Mas a gente está catando os cacos, né, da esquerda, coletando os cacos da esquerda e vendo o que a gente consegue montar com isso, né? Então, eu não sei, eu acho que como é uma crise muito profunda, também vai ser um longo prazo de reconstrução. Por isso que o Paulo Freire é um cara importante para nós agora, né? Compreender as propostas de transformação e os tempos de transformação que ele desenhava na pedagogia do oprimido é fundamental, porque senão a gente vai produzir a nossa própria frustração todos os dias. E daí não tem saúde mental que aguente, né? Eu acho fundamental pensar sobre a paciência revolucionária, né? Sobre os tempos lentos da revolução, sobre o trabalho lento da educação popular, que às vezes é mais invisível. O Boaventura tem uma ideia interessante, que é provocando um pouco essa esquerda leninista, mais convencional, da vanguarda. Ele fala sobre a teoria das retaguardas, né? Então, talvez a gente esteja vivendo o momento em que a reconstrução está nas retaguardas também, está na conversa sobre o trabalho reprodutivo, no trabalho reprodutivo, está na educação popular, que tem uma temporalidade diferente da revolução stricto sensu, né, que a gente gostaria que pudesse existir. E a própria ideia de revolução está em xeque, né, porque hoje em dia quem fala em revolução socialista na conjuntura latino-americana parece que é um lunático, né, parece que essa pessoa tá um pouco fora da real, né, tá um pouco longe, tá sem os pés no chão, né. Como diz o próprio Zizek, né, a gente consegue muito mais facilmente imaginar e sentir o fim do mundo do que uma revolução socialista, né? E essa sensação de desespero também nos aproxima um pouco das elaborações da Escola de Frankfurt, né? A Escola de Frankfurt é como se fosse o marxismo do desespero, né? É muito pessimista, mas ao mesmo tempo é muito crítica do progresso, né? Quando a gente vai ver as críticas do Walter Benjamin sobre o paradigma do progresso nos anos 30, né, a gente percebe que alguma ficha tinha caído ali, quando ele vê o nazismo, o monstro do nazismo, e de certa forma a gente está de novo olhando para um monstro, né, que é um monstro que a gente tem dificuldade de nomear, mas que tem tudo a ver com o espírito político do nazismo, que é o monstro da eliminação do outro, né, é o monstro do genocídio. Então a gente olha para esse monstro e dá desespero, e a gente não sabe formular. Mas aí tem autores que viveram esses desesperos que também podem nos ajudar, né? E a prática, eu acho. A prática, quer dizer, encontrar os seus lugares de militância é importante, né? Nesse processo de reconstrução, não entrar em parafuso sozinho, né? Se reconectar com o seu território, criar movimentos de bairro, né? Movimentos de bairro é um troço muito importante, você saber que você tem 50 amigos na sua vizinhança, amigos do peito, que se você precisar de ajuda, você vai ter, né? São coisas meio bobas, mas que eu acho que fazem toda a diferença nessa ideia da política do afeto, e de como a revolução passa também por aí, né? Não só por aí, não dá para parar por aí, mas também por aí.
estado de choque, né? Quando eu conheci o Horácio e a gente conversou sobre a publicação do livro Tossi, a mineração, né? Genealogia do desastre pela primeira vez, foi, Horácio, se eu salvo engano, foi aqui em São Paulo, quando você veio, acho que para o lançamento do livro, para algum evento com Alberto Acosta, enfim, em 2016, se eu não me engano. Inclusive foi no prédio da Bienal, a Bienal de São Paulo, que tinha uma temática muito ligada ao tema do bem viver, né? Enfim, tinha tudo a ver, e a gente fez um evento lá com o apoio da Fundação Rosa Luxemburgo, um debate, enfim, com a sua participação, com a participação do Alberto. Enfim, naquele tempo a gente já estava vivendo uma ressaca, né, do progressismo, enfim, totalmente da esperança. Mas durante os governos progressistas, essa crítica que você faz muito, que a Joana faz, que o Alberto Acosta faz, enfim, que toda a Maristeles Vampa, Edgardo Lander, enfim, parece que se formou um caldo de pensamento, né, durante os governos progressistas latino-americanos, fazendo um contraponto ao que estava acontecendo com os governos de esquerda, né? Quisiera entonces, Horácio, que hablaras Gostaria então, Horácio, que você falasse um pouco disso, formação desse corpus, desse pensamento, como isso aconteceu e qual é a validade, ou seja, qual é a importância, na verdade, o quão válido que é essa construção desse pensamento que veio com os governos progressistas hoje, nesse momento que nós vivemos, esse estado de choque total, pelo menos aqui no Brasil e em alguns outros países da América Latina também. Bueno, Bom, yo no. eu, Esta cuestión me lleva mucho a questão con lo que estaba leva muito a me conectar com o que a Joana falou, porque porque pienso ativamente eu acho que se sigue reproduciendo que esa a matriz colonial matriz colonial continua se reproduzindo. y hay una larga y E una profunda existe tradición uma tradição velha e longa crítica de a críticas ese planteo, digamos, de à socialismo del siglo XX. vocação do socialismo do século Chávez, XX. cuando Por hablaba exemplo, o Chaves, de quando su ele programa, falava hablaba del do seu socialismo programa, ele histórico, falava do socialismo do século para XXI, contraponer exatamente para ir em la contra lógica a lógica autoritaria autoritária, una lógica de una a democracia lógica de participativa uma y democracia finalmente también para participativa. contraponer E também para ir una contra lógica industrialista a de crecimiento y que lógica centrada en industrialista de crescimento e tal, outra productiva dinâmica centrada en el buen produtiva vivir. mais centrada no bom O viver. sea, ya hay, Então, existe, podemos decir que no es una autoría para dizer que não la foi intelectualidad, uma más bien los autoria da intelectualidade, ou que lo que seja, están haciendo as es estar pessoas que têm essa função, de retomando alguma maneira, eles estão retomando essas reflexões que van haciendo e después a en el mundo. procura dessa El reflexão do proceso de cultivo, ¿no es povo em cierto?, movimento. Então, no caso do cultivo, desse pensamento, abre hacia otro e nos horizonte abre para outros horizontes emancipadores, nós temos que procurar del agua, en la guerra del na guerra gas, da água, na guerra en la do lucha gás, na contra Belo luta Monte, en la para lucha Belo por Monte, dejar na luta el petróleo en tierra, por deixar o petróleo na terra, las comunidades as comunidades, todavía hoy os con la povoados, eurocéntrica hoje, razón ainda com essa razão eurocêntrica colonial que continua inferiorizando, inferiorizando e anacronizando, continua anacronizando, esas voces las que pusieron essas los são as temas de la vozes que revolución en el siglo colocaram XXI. os assuntos, os temas da revolução do século Ellas XXI. y ellos, el Eles e feminismo, elas, los pueblos o originarios feminismo, os o los povos países originários, que vienen ou a os traer feminismos, a vão correlación la atrair idea de a una correlação, economía a ideia de centrada uma en el economia cuidado y la centrada reproducción de no la vida, cuidado e na en la reprodução da vida, prioridad que tienen que na tener, ¿no es cierto?, prioridade que tem que ter el valor de uso, o en valor, poner límite em a la poder lógica colocar de limites na acumulación, ¿no? Entonces, todo lógica da eso acumulação. Então, nos tudo llevó a la isso necesidad
a valorização da terra como mãe, essas são temáticas que já foram colocadas e eles denunciam o bem-viver como um horizonte diferente da ideia de progresso e de desenvolvimento. Como a Joana também comentou, Walter Benjamin é um pensador, e quando eu falava, escrevi no ano passado sobre a pandemia, sintomatologia, etc., a gente tem que voltar a pensar nessa ideia do Benjamin como a evolução como um freio emergencial, pensar o vírus, uma força da Terra que chegou para pegar a nossa mão e puxar a gente para baixo para sair desse trem do progresso. E, efetivamente, que a dinâmica do progresso é uma voracidade genocida e terricida, porque o nazismo não foi o primeiro genocídio. Os europeus, eles falam dessa história do Holocausto, porque pela primeira vez o branco fez uma coisa ao branco, ao que eles estavam acostumados a fazer com as populações que eram racializadas. Então, em 1972, tem um texto, uma reflexão que acontece simultaneamente com o primeiro Fórum da Terra, quando começou-se a divulgar o relatório Mundos de Crescimento. E houve um debate de ecologia e evolução, em que alguns participantes, entre os participantes estavam André Gort e Herbert Marcuse. O Marcuse, quando ele reflete sobre essa lógica, ele diz exatamente isso, que, olha, a dinâmica do progresso implica esse avanço genocida e terricida, e ele está falando com relação à guerra do Vietnã e do Napalm. E tenho esse prólogo que o Carlos Walter escreveu no meu livro, e infelizmente tem muita atualidade, principalmente depois dos incêndios que aconteceram na Amazônia inteira. Ele fala: o verde, nossa bandeira representa as nossas matas, virou brasa para melhor fundir minério de ferro ou ouro nas Minas Gerais. Essas matas não eram vazios demográficos, para desmatar havia que matar. Desmatar havia que matar. Então, para mim, fica muito claro pensar essa ideia. É chave que a esquerda pense que o extrativismo não é só um problema ambiental. Se fosse externo ao sistema político. O extrativismo é um problema antropológico, é um problema político, é um problema de um regime oligárquico de apropriação da terra às custas, pena de morte do massacre das populações expropriadas. Graças, Horácio. Obrigado, Horácio. Eu vejo, né, então, são alguns eixos de pensamento, né, que me parecem centrais nessa nova, ou, enfim, nessa maneira de talvez possibilitar a construção de alternativas agora nesse momento, né? Pelo que vocês citaram, feminismo, o pensamento que vem da luta popular, da luta indígena, da luta contra o progresso, e também o anticolonialismo, o antirracismo, né? E nisso eu queria colocar para a Joana por que a esquerda brasileira ainda tem um pouco de uma maneira geral, receio de adotar essas linhas de pensamento, principalmente o pensamento o pensamento indígena, né? Esse pensamento de inspiração comunitária, em adotar e colocar em prática e transformar num projeto político que possa disputar o poder com esse tipo de bandeira, Joana? Ai, Tadeu, eu não sei.
Né? É difícil. Porque às vezes eu penso assim, o que mais falta, né? A gente teve episódios muito que não deixa dúvida, né? De como as coisas são estruturadas. Brumadinho, Mariana, muito mais recentemente, Pantanal, Amazônia, enfim, toda a violência causada pelo agronegócio. Tem hora que, sei lá, parece que o que falta para que as pessoas, né, enfim, ou para que os grupos políticos agarrem essas questões como bandeira e trabalhem efetivamente num projeto político que vá no sentido de contrariar esses pilares da modernidade racista, machista, enfim, colonialista, né? Eu acho que a situação melhorou, assim, nos últimos anos no Brasil, no sentido desses insights, essas tomadas de consciência a respeito das múltiplas camadas de dominação, né? O capitalismo não é um sistema que opera sozinho, ele opera em articulação com o colonialismo, em articulação com o patriarcado, em articulação com o racismo, em articulação com a destruição do meio ambiente, né? E que os sujeitos sociais que são oprimidos nessas diferentes camadas são os sujeitos da revolução, né? Digamos assim. Um debate clássico do marxismo no século XX era o debate sobre quem são os sujeitos da revolução, né? Qual é a classe? Que se falava em termos muito singulares, né? Hoje em dia a gente sabe que é muito mais interessante falar no plural, né? Qual é a classe? A classe revolucionária. E aí o Lenin e o Trotsky tinham um debate se o campesinato era ou não, se o proletariado tinha que se aliar ao campesinato de igual para igual, ou se o proletariado guiava o campesinato, que eram questões muito importantes para aquele tempo, né? Eram questões materiais, faziam parte do desafio que eles tinham na frente deles, que era da Revolução Russa, um país 70% camponês, né, e que eles tinham que desvendar aqueles mistérios da Revolução. Acho que hoje a gente tem, na esquerda latino-americana, de modo geral, essa onda da multiplicação dos sujeitos revolucionários, né? E faltam algumas perguntas que eu mesmo me pergunto, acho que são perguntas estratégicas. Por exemplo, qual é a base tecnológica da revolução que a gente quer fazer? Porque, de certa forma, a gente consegue identificar a subjetividade ou alguns focos das epistemologias alternativas, né? O pensamento, a cosmovisão indígena, as alternativas feministas, o pensamento antirracista, todas essas produções de conhecimento político vão criando repertórios, né? Mas qual é a base tecnológica? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil, talvez, de descobrir, porque muitas vezes o movimento ecológico cai também no negacionismo, né? A ecologia pode cair no negacionismo da tecnologia. E isso é muito comum, eu acho, no senso comum ecológico, né? E qual é a tecnologia ecológica que uma mudança anticapitalista requer, né? O que vai ser, ao invés do glifosato, o que vai alimentar a população brasileira, né? O que vai servir como tecnologia social de produção? O que vai servir como motor, não é a melhor metáfora, né? Qual é o novo motor, digamos assim? Falando em termos de estrutura mesmo, a metáfora precisa mudar, precisa ter uma outra palavra que não é mais motor, né? Então, acho que são questões que a gente precisa levantar, e, de certa forma, quando eu fui estudar a Revolução Cubana, eu tinha em mente todas essas perguntas, né? Porque o livro que eu publiquei pela Alameda, História Agrária da Revolução Cubana, que é esse aqui também, vou mostrar aqui, esse aqui, eu tinha como pergunta principal por que a Revolução não tinha conseguido superar a monocultura de cana, a plantation, de certa forma, né? Por que a Revolução se propôs a superar essa estrutura e não conseguiu, e se acoplou
ao mercado mundial e à União Soviética e ao Comecon, ainda como um monocultor de açúcar, né? E a situação cubana, os desafios que foram vividos ali, acho que são também expressivos dos desafios que qualquer revolução na periferia do capitalismo vive, né? Que é algumas escolhas, ou uma margem estreita de escolhas para serem tomadas por conta da opressão que o mercado mundial exerce sobre nossos excedentes nacionais, né? Então, ou a gente consegue divisa para comprar aquilo que a gente precisa como país dependente, ou a gente quebra. E aí a base social da revolução quebra junto. Então, é preciso criar algum tipo de arranjo de poder que crie algum tipo de estabilidade para permitir o bem-estar social. Então, os cubanos optaram por isso, por manter a monocultura, todo o parque tecnológico de produção de cana, mantém isso e usa esse excedente de uma maneira radicalmente igualitária. Enquanto isso, tenta criar tecnologia de diversificação. A tecnologia de diversificação não foi suficiente, né? E aí os paradoxos da história, de novo, né? Como é que Cuba começa a produzir agroecologia nos anos 90? Pelo colapso, né? Se o sistema tivesse funcionando, não teria começado a produzir agroecologia. Então é como se assim, no capim, né? Nas frestas, onde o sistema não está funcionando, começa a acontecer alguma outra coisa. Agora, claro, a agroecologia virou uma política de Estado, né? Existe uma visão, para os cubanos existe essa preocupação com a agroecologia como alternativa tecnológica da revolução, né? De certa forma, Cuba é sempre um bom ponto de observação para a gente pensar vários problemas, né? De quais revoluções a gente pode imaginar ter, né? Já que a gente está tão longe de ter uma revolução, pelo menos imaginar essas revoluções que a gente poderia viver, ajudam ao horizonte de alianças, inclusive, que a gente vai pensar na atualidade, né? Acho que é por aí. Horácio, te gostaria de fazer comentários sobre Se você gostaria de fazer algum comentário sobre o que a Joana acabou de falar? Bueno, sí, por Sim. ahí brevemente me gustaría Antes, eu gostaria de dizer que eu tenho que pensar muito fortemente na lógica tecnológica. Mas é chave fazer uma história da tecnologia, para não cair no mito tecnolátrico. E vamos dizer que seja uma faca de dois gumes, porque de um lado você tem a visão evolução, que existe só uma linha de desenvolvimento tecnológico que nos levou do período neolítico até agora, e essa aí é uma linha inexorável. Na verdade, isso naturaliza e esconde decisões que acabaram por obstruir outros desenvolvimentos tecnológicos, outras alternativas e outros mundos. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, e que o vetor de seleção da tecnologia, que foi considerado em cada momento como a tecnologia de ponta, não é mais produtiva, não é a mais eficiente, é a mais produtiva para esse sistema. Foi a mais produtiva para a extração de madeira, para a produção de valor, para a mais produtiva para criar mais-valia, para o uso da violência como meio de conquista. Acho que isso é chave, e a pegada do poder militar que está por trás do desenvolvimento tecnológico do Ocidente, não dá para se iludir com isso. A internet foi primeiro uma tecnologia militar, por exemplo. O glifosato também foi primeiro uma tecnologia militar. Então, a questão do desenvolvimento tecnológico é uma questão de Estado, porque primeiro se orienta pela lógica da guerra. A lógica da guerra é a lógica do conquistador para volver nas suas origens, ou seja, foi a superioridade do uso da violência que permitiu a conquista. Não foi uma superioridade cultural, nem moral, nem nada. A arte
em administrar a guerra. Para mim, isso é muito importante de ver e pensar. Outra coisa é a questão que a tecnolatria crer no todo que para todo problema tem uma solução tecnológica, ou seja, não importa, nós estamos vendo isso agora, como o Bill Gates aparece agora, grande guru está oferecendo para a elite do mundo uma saída para a crise climática. Na verdade, parece que a tecnologia não é uma abstração que está sobrevoando a sociedade. A tecnologia é uma expressão de uma matriz de relações. A mudança tecnológica implica necessariamente mudar a nossa matriz de relação com a Terra e entre nós. Eu não tenho nenhuma expectativa de uma tecnologia que vá se servir do Bacon ou do Descartes, que seja própria de uma ontologia anacrônica, que continua vendo a Terra como um grande supermercado de recursos. Nós não temos nenhuma expectativa com relação a isso. Temos que construir uma tecnologia que seja filha, já vê a Terra como uma grande assembleia de seres que convivem, porque nós não vivemos, nós convivemos, nós vivemos com, graça, graças ao pela essa terra que permite polinizar o trigo, por exemplo. Permita algumas coisas que a gente não conhece, por exemplo, a biodiversidade da floresta. O ser mais insignificante do mundo mineral, do mundo vegetal, é o que nos transmite, que nos comunica a vida. Estamos em comunhão. Na verdade, a gente teria que pensar em uma tecnologia que, em vez de produzir a divisão, a fragmentação, vai em sintonia com essa comunidade de vida. Então, acho que isso é central. Claro, eu acho que existem muitos povos que já não estão dando a dica. Por exemplo, na Amazônia mesmo, é uma grande criação cultural. Não é só um produto natural, é o produto dos povos amazônicos que construíram essa grande floresta. Então, parece que é aí onde você tem que ver essas tecnologias. E essa era exatamente a próxima pergunta que eu queria fazer para os dois, que pode começar pelo Horácio agora, que, Horácio, onde ves estas... Onde você vê, quais são os pontos para você, os pontos luminosos, alternativas, esperança, onde se construi na prática, hoje em dia, na América Latina, não esse mundo que já está feito, já está pronto, nós falamos, mas senão de traços, caminhos que a gente pode tá. Bom, eu não vou ser muito original, vou me repetir e eu vou tomar algumas coisas que a Joana também, que eu acho que é muito importante, ou seja, construir outras respostas à velha pergunta do sujeito histórico. Quem é o sujeito histórico? Acho que assim eu posso traduzir em quem depositar as expectativas ou a esperança de transformação. Não só parece que é um erro eurocêntrico pensar que a classe de trabalho é um sujeito histórico. Acho que também é errado pensar que existe um sujeito pré-constituído. Acho que as lutas são o útero epistêmico e político, onde é gerida a subjetividade coletiva que leva a essa formação. É aí onde existe uma luta social contra a opressão. É aí que nós temos sementes de esperança. Aí nós construímos conhecimento e prática de descolonização, de despatriarcalização, e saída
dessa voracidade capitalista. Eu acho que a gente tem que olhar aí o foco de luta, foco de resistência contra o sofrimento e a dor. Nossos gêneros, outras pessoas da nossa espécie, mas também de outras espécies. Eu insisto, os povos originários, esses povos e comunidades que ainda têm a consciência prática de que a comunidade é a fonte da vida e que eles mantêm e resistem isso, acho que aí nós temos a semente de esperança. Eu concordo com o Horácio que novas formas, ou velhas, né? Velhas formas revisitadas de relação entre sociedade e natureza, entre povos e natureza, é uma chave, né, desses pontos luminosos que você fala, Tadeu. Mas eu também penso que a gente vive sociedades urbanizadas, né, e que, infelizmente, a cultura que se dissemina, o senso comum que se dissemina a respeito da sociedade do consumo é muito violento. Então, embora eu concorde que essa reinvenção da relação entre sociedade e natureza é o horizonte que precisa ser perseguido por uma alternativa de luta anticapitalista, eu também tenho a impressão que existe uma certa distância entre essa subjetividade e a realidade de muitas periferias latino-americanas que têm uma prática e tem um desejo do consumo dentro da chave capitalista já totalmente ativado, né? E esse é um debate que a esquerda brasileira, pelo menos, tem vivido faz tempo, né? E que quando um setor da esquerda política vem dizer não, isso é consumismo, isso é a inclusão pelo consumo, essa esquerda acaba sendo acusada de elitismo. Ah, então pobre não pode comprar, né? Então, acho que aí tem um núcleo, né? E aí, em geral, essa conversa para por aí. Sabe quando o diálogo não avança? Porque um lado acusa o outro, então um lado fala que o lulismo incluiu pelo consumo, que a esquerda progressista foi acumuladora, né? Foi no sentido de não disputou os valores sociais, né? Os valores políticos para uma nova sociedade, aprofundou a mentalidade capitalista nos trabalhadores. E o outro lado, falando isso, recebe a crítica de elitista, e aí o diálogo trava e não avança. Eu tenho a impressão que uma forma de disputar esses trabalhadores que não vão se inspirar na cosmovisão indígena, eles não vão. Esses trabalhadores talvez possam ser disputados pela experiência prática do trabalho coletivo e pela cooperativização da economia urbana, né? Porque acho que o que você aponta, embora eu concorde, é ainda um longuíssimo prazo, né? Que é uma disputa de consciência e hegemonia na qual a esquerda essa alternativa epistemológica está perdendo muito, né? Não é que a ecologia é incompatível com as periferias, mas existe uma tensão nessa relação. Então, eu acho que das mediações que eu faria, que eu pensaria, né, são as formas coletivas da economia urbana, como cooperativizar. De certa forma, era o Paul Singer ali, né? Era o Paul Singer na Secretaria de Economia Solidária, criando canais de comercialização de cooperativas de mulheres artesãs. Parece uma coisa pequena, residual, mas acho que entra um pouco nessa luta das retaguardas, né? Eu, inclusive, acho que o próprio socialismo histórico, o socialismo real, foi muito menos cooperativista do que talvez pudesse ter sido, né? Foi muito mais assalariado, e ao ser mais assalariado, reproduziu muito mais a lógica da hierarquia do patrão e do empregado, sendo que o patrão era o Estado, né? E isso não desalienou o trabalho.
porque o trabalho continuava sendo para o outro Estado, não é mais o outro proprietário privado, né? Então, não sei, eu acho que entra um pouco por aí. E aí, claro, as formas comunitárias de produção de todos os tipos, né? Quilombolas, camponesas, indígenas, entram como subsídio, né? Essas alternativas. E, no entanto, o que a gente vive é o exato oposto disso, né? Porque a uberização do trabalho é a individualização total, né? A lógica, a subjetividade neoliberal, né? Como fala o Laval e o Dardot, é a lógica do self-made man em todos os dias dentro de você, né? É você em guerra contra o mundo todos os dias. Então, enfim, eu acho que a coletivização do trabalho também é um lugar importante de disputa. Obrigado, Joana. Eu vou ler 2 perguntas que chegaram dos telespectadores, não sei como chama, quem assiste live, o que é, mas enfim, são os nossos telespectadores. Bom, a primeira pergunta é da Maria Inês Molman, que acho que pode ser para os dois, né? Como conectar as lutas, os conhecimentos entre os países da América Latina? Tem, né? É um clichê, um lugar comum, mas que é muito real, que é essa fronteira que existe entre o Brasil, né, a América portuguesa, digamos, e a América hispânica, né? Enfim, essa fronteira existe até hoje e é muito difícil transpor esse muro. A gente faz um trabalho de formiguinha, publicando os livros, traduzindo, mas isso não é muito pequeno, perto desse distanciamento que existe. Então, essa pergunta para os dois. E aí, uma pergunta para Horácio. E uma pergunta para o Horácio. Horácio, Horácio, uma pessoa que se chama Federico. uma pessoa que se chama Federico. Gostaria que você falasse um pouco sobre a dependência mineira e as suas alternativas. Perdón, se me cortó ahí, ¿sobre qué? Então, mineiro dependência da mineração. O que a gente tem como sociedade e como pessoas, sei lá. Joana, pode começar. A pergunta da Maria Inês, né, sobre integração latino-americana. Para começar, seria importante fazer uma grande reforma dos currículos das escolas brasileiras, né? Porque, em geral, a América Latina é um tema ignorado nas escolas brasileiras. Os brasileiros, crianças, se você pergunta para um brasileiro criança se ele é latino-americano, ele não vai muito bem saber do que você está falando, né? E essas identidades, elas se criam desde pequeno, né? Mesmo para um brasileiro adulto, talvez ele não se identifique como latino-americano, né? Há uns anos atrás, eu dava aula numa faculdade para o curso de licenciatura em Geografia e História, né? 2 cursos de licenciatura. E aí, no curso de História, eu dava aula de História da América Latina, eu começava, a primeira aula do curso, eu perguntava para os alunos, fazia uma enquete. Quem aqui se considera latino-americano? Em geral, uma sala de 55 pessoas, uns 5 levantavam a mão, dizendo que sim, se consideravam latino-americanos. E aí eu fazia a mesma pergunta no final do curso, né? Mas tinha que ser depois da prova, porque então eles iam levantar a mão para passar na aula. Então, acho que é um objetivo educacional, né? Reformar, criar a identidade latino-americana no brasileiro, que é um desafio. De certa forma, o Brasil, como mostra o historiador Leslie Bettel, né? Ele tem um artigo muito interessante sobre o Brasil e a identidade latino-americana. Depois eu compartilho o link com vocês. Ele fala sobre como o Brasil é um país que, enquanto todas as independências da América Espanhola aconteciam com base em guerras revolucionárias, o Brasil foi o hóspede da contra-revolução europeia, né? O Brasil é o país
contra-revolucionário do continente, de certa forma, desde então. É o império que se torna república muito depois, é o último a abolir a escravidão, é o país que tem essa força do atraso, né? A vanguarda do atraso, digamos assim. E ao mesmo tempo, a identidade latino-americana brasileira se deu muito pela esquerda, né? Então, por exemplo, como a esquerda se dispersou pelo continente no período dos anos 60 e 70 e criou muitas conexões de movimentos revolucionários e foi também reprimida, né, pela Operação Condor, que atravessava fronteiras para buscar os seus militantes subversivos, né? E como essa identidade latino-americana costuma ser, em geral, pensada nessa chave mais à esquerda. Eu não sei, aproveito para fazer uma divulgação de um trabalho também que eu tenho, que é o podcast Pulso Latino, que está em todos os canais de podcast. É um podcast que tem um coletivo de brasileiros que moram em Buenos Aires, na Cidade do México, em São Paulo e em Florianópolis e alguns outros pontos do Brasil. E esse podcast tenta um pouco criar conexões latino-americanas e conhecimentos latino-americanos para o brasileiro, né, para os brasileiros. Mas acho que é um problema estrutural, né, que não se resolve também com uma medida única ou com uma iniciativa única. Acho que é um problema fundamental, né? Bueno, acho que no se puede Acho que superar la não dá minerodependencia. O en todo caso, superar a minério dependência. deberíamos pensar en cómo A superar gente não deveria pensar em como en todo superar caso, isso, cómo asumir mas como assumir isso, como aceitar e como gerir a minério-dependência. Ou seja, nosotros somos seres terrestres. nós somos seres terrestres, Necesitamos de a gente procesos precisa de mineros para processos sobrevivir. minerais La para mineración viver. pasa por nuestro A cuerpo. mineração passa pelo nosso corpo. Nuestro cuerpo está hecho de Nosso minerales. corpo é feito de Cuando minerais. nosotros estamos A comiendo, gente estamos está haciendo comendo, a una gente minería. está criando minerais, a gente está fazendo mineração também. Então, acho que a ideia é você ter total consciência de o quão mineiro nós somos, de qual é a parte do nosso corpo que é terra, que é água, que é solo. Não se trata, melhor dizendo, se trata de pensar, não se trata de pensar na mineração como uma coisa externa de nós, como matéria inerte e para ser depredada. Não. A mineração insustentável, que é praticada pela lógica do capital, é a da aceleração crescente, contínua, incessante do metabolismo do capital, ou seja, de uma economia que precisa cada vez extrair mais e mais rápido e aumentando os volumes para alimentar a bomba de consumo. Ou seja, esse sistema, essa bomba de consumo, a raiz de que a Joana falou, tem muitas coisas de como pensar a esquerda e tal. A ideia que a parte do que o Eldridge tinha escrito em 72, como a bomba demográfica como um grande problema ecológico. Eu acho que o problema não é demográfico. E o problema não é a taxa de natalidade da espécie humana, é a taxa de natalidade indústria automotiva, taxa de obsolescência dos todos os aparelhos industriais. É assim que isso funciona, ou seja, esse sistema constrói a mineração capitalista é chave nisso. Objetos de luxo, bens de luxo, que são bens oligárquicos, que são bens que podem ser desfrutados poucos e para poucos, mas eles têm uma função principal porque ele ativa o consumo mimético da classe média, o consumo compensatório das classes oprimidas. Então, é aí que você ativa a bomba de consumo. E
mineração, como produtora de produtos oligárquicos, é chave para manter essa dinâmica. Para pensar, então, que tipo de mineração a gente poderia ter para produtos universais? Que tipo de mineração a gente poderia ter para pensar num metabolismo da matéria que vai ao ritmo dos processos de regeneração da Mãe Terra. Então, somos dependentes da mineração, ou mineiro dependente, somos seres terráqueos dessa terra. A gente tem que viver assim, como cultura, como cultivadores, e não como depredadores e exploradores. Não é a mineiro dependência, é fazer a mineração pela lógica da depredação. Isso é o problema. Então, olhando isso praticamente de maneira concreta, nós vamos ver que tem muitos minerais que nós poderíamos já diminuir a velocidade da mineração, porque a maioria dela vai para produtos de luxo, produtos armamentistas, e para valores financeiros. Então, se nós conseguíssemos desconstruir isso, parar a máquina armamentista, parar a indústria de luxo, no sentido, sim, eu acho que a ecologia é uma grande porta de entrada para pensar numa sociedade igualitária. Nós não podemos pensar na igualdade sem reconstituir os vínculos de um sistema de produção que pense em bens universais. Muchas gracias, Horácio. Bom, gente, Obrigada, com isso, Horácio. chegando ao final aqui da nossa live, queria agradecer muito a presença da Joana Salem Vasconcelos, do Horácio Machado Arauz. Queria abrir para uma última saudação final da Joana e do Horácio, umas palavrinhas finais. Joana, pode começar. Obrigada, Tadeu, pelo convite. Horácio também, adorei te conhecer. Eu queria fazer um elogio à Elefante, porque eu acho que nesses 10 anos, a Elefante, intensivamente nos últimos 7, talvez, né? A Elefante conseguiu participar desse giro epistemológico, né? Com muitas publicações importantes. Então, foi a editora que lançou a Silvia Federici no Brasil, né? A editora que tem publicado a Maristela Svampa, que tem publicado a Costa, o Horácio, que tem publicado o próprio Fábio Luiz também, sobre a América Latina, que tem publicado muitos livros de coleções antirracistas no Brasil, né? Eu acho que é uma editora que tem participado como uma espécie de veículo dessas novas ideias que estão circulando, né? Acho que cumpre um papel fundamental, não é à toa que é uma editora pequena, mas que fez tanto sucesso, porque dialogou com o espírito do tempo, de alguma forma, né? Então, continuem aí, rumo aos próximos 10, e também só dar um aviso, né, que esse livro aqui, Cuba no século XXI, ele está já liberado em PDF, né, pela editora, então, se vocês quiserem encontrar ele gratuitamente em PDF, ou para quem gosta do papel, com certeza vale a pena comprar. Obrigada, boa noite para todo mundo. Obrigado, Joana. Horácio? Sim, eu também quero... Eu também gostaria de dedicar as minhas palavras para agradecer de coração. Eu sinto muita honra de ter sido convidado pela editora para a publicação desse livro e para todas as trocas, né? Principalmente para mim, foi um prazer entrar em contato também com as publicações que a editora tem, e tem aí uma semente. Acho que nós temos que pensar também com agricultores. Publicar um livro é você semear. E semear uma boa semente, não uma semente transgênica, uma semente nativa,
tem condensado a sabedoria da vida. Eu acredito nisso, né. Vocês estão fazendo isso, eu imagino que o papel dos intelectuais, nós que queremos, aumentar o vínculo da luta contra a opressão, somos só redistribuidores do conhecimento dos nossos povos, de todas as pessoas que estão lutando contra a opressão. Nós não somos produtores de conhecimento, nós somos divulgadores de conhecimento de quem luta contra a opressão. E, nesse sentido, eu acho que essa editora é uma grande aliada, a grande redistribuidora dos saberes para a emancipação. Então, eu queria celebrar isso, eu agradeço de fazer parte disso, e muitos anos mais, para que depois a gente comece a escrever coisas mais bonitas, né, antes de fazer a crítica desse Muchas gracias, massacre que nós Horacio. estamos vivendo. Bom, Então, e muito muito obrigado obrigado, também Horácio. a vocês que assistiram e que vão assistir ainda o vídeo que está disponível no nosso canal no YouTube e também trechinhos que vamos postar nas redes sociais. Então é isso. Muito obrigado, gente, de novo. Muitas graças, Horácio. Muito obrigado, Joana. Muito obrigado a todo mundo que aí participou da parte técnica, tradução, enfim. Boa noite para vocês.